W de volta do intervalo e vamos ao nosso próximo assunto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou quebrar o sigilo de todo o circuito interno do Planalto do dia 8 de janeiro. Em depoimento prestado hoje, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, diz que houve um apagão do sistema de inteligência. A reportagem é da Tainá Falcão. Durante mais de 4 horas que passou depondo à Polícia Federal, Gonçalves Dias negou ter sido omisso com relação aos invasores que depredaram o Palácio do Planalto. A apuração da CNN também dá conta de que o ex-ministro disse que agiu da forma como pôde diante da situação. O general ainda se colocou à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações no que for necessário. Ele prestou depoimento nesta sexta-feira, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois que a CNN divulgou imagens que mostram o então ministro do GSI circulando entre os criminosos no Palácio do Planalto. Moraes também determinou a quebra do sigilo das imagens do dia 8 de janeiro. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que, desde o 8 de janeiro, a situação de Gonçalves Dias à frente do GSI causava incômodo no governo. Que depois daquele dia 8 de janeiro, ficaram cicatrizes e essas coisas foram acompanhando. Por fim, com o surgimento desses vídeos, as coisas pioraram. Depois que a crise no GSI veio a público, o executivo se mobilizou rápido e agora trabalha para ter a maioria e o controle da comissão mista de investigação do 8 de janeiro. A presidência e a relatoria podem ficar com a base governista. A estratégia do governo é tentar convencer os parlamentares que os atentados são consequência de uma conspiração de um grupo político contra a democracia no Brasil. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que aposta no desejo dos parlamentares de punir os responsáveis pelos atentados. Quem praticou aqueles atos terroristas não queria reconhecer a eleição tanto do presidente da República, mas também não queria reconhecer o papel do Congresso, não queria reconhecer o papel da Suprema Corte. Então, o que eu vejo em todos os partidos é uma ampla maioria de quem quer a punição e a responsabilização de responsáveis por aqueles atos terroristas. Segundo Padilha, o presidente Lula determinou ainda que o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, demita os servidores envolvidos na depredação da sede dos três poderes. WW de volta. Daniel, começo com você em Brasília. O depoimento do general G. Dias, como ele é conhecido aí na capital, ele é impressionante pelo que ele não tem, né? Porque ele diz, ele nega qualquer omissão, só que é impressionante, assim. Ele mesmo descreve, teve um apagão, ele não sabia o nível do nível de segurança naquele momento. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Eu acho que o seu diagnóstico está muito correto, Raquel. Ele termina esse depoimento, que durou 4 horas e meia, hoje aqui em Brasília, na sede da PF, com uma expressão: apagão geral, entre aspas, para descrever a falta de informações do sistema de inteligência e ausência ali de mecanismos para tomar decisões importantes. E ele repete consistentemente no depoimento não tenho conhecimento. Não tinha conhecimento de ações radicais entre 6 de janeiro e 8 de janeiro, o fatídico dia das invasões. Não tinha conhecimento se havia agentes da BIM ou do próprio GSI monitorando os acampamentos, mas também não ordenou que o GSI fizesse monitoramentos próprios. Não tinha conhecimento do que era, se havia um risco mais elevado por parte do Comando Militar do Planalto, e também, quando soube que havia um risco laranja, diz que ele não sabia que medidas que estavam embutidas nesse risco laranja, enfim, o que isso significava.
Aí eu fiquei pensando o seguinte, poxa, no dia 7 de janeiro, o diretor-geral da Polícia Federal enviou um ofício para o ministro da Justiça, Flávio Dino, alertando sobre o risco de ações hostis por parte dos manifestantes acampados em frente ao QG do Exército e que o clima entre esses manifestantes era de tomar o poder. Então, a gente fica um pouco intrigado como houve essa sequência de comandos ou justamente de não comandos. Quem deixou de alertar quem? Partiu de quem a omissão? Por acaso alguém mentiu? Porque essa expressão apagão geral acabou me lembrando, sabe o que, Raquel? O 7-1 da semifinal Brasil-Alemanha em 2014. Havia sempre aquela desculpa, olha, a defesa do Brasil ali deu um apagão geral. E ninguém questionava, puxa, mas olha, o Filipão não armou bem o time, né? Colocou o Bernard ali, não era para ter colocado o Bernard, parece que não entendeu ali o nó tático da Alemanha. Então, apagão geral, não sei se é a resposta que todos esperam ouvir, não. E todo mundo veio para cima e quebrou tudo, né? No 7-1 e no Seja na Alemanha, seja na Praça dos Três Poderes. Exatamente. Agora, Caio, uma pergunta que eu sei que é difícil, e aí um pouco de apuração e de percepção. É incompetência ou é estratégia de defesa? Não, assim, de tudo que a gente vem cobrindo e acompanhando isso, eu acredito que foi incompetência. Mas aí a gente já está entrando num campo também que eu tento evitar sempre entrar, o campo opinativo, mas... Sim, eu sei, que eu estava te colocando numa saia justa, eu tenho ciência. Não, pensamento livre, sempre. Assim, na minha percepção, o GSI é corresponsável, porque ele informado do perigo, não agiu. Aí que se limita a participação do governo federal, e não só o GSI também. Porque no SISBIN, que é o sistema de inteligência, reúne diversos órgãos de inteligência de diversos ministérios, de diversos poderes, e a ABIN colocou esses informes no SISBIN de que havia esse risco, de que ônibus estavam sendo fretados, porque a NTT faz esse levantamento. Então, no dia 7, na véspera, salvo engano, no dia 6 também, houve esses informes. E não houve acho que quando você leva em conta o risco e você acha que não vai acontecer. Só que aconteceu. A minha percepção, ela para por aí. Por isso que eu sempre falo isso, já falei diversas vezes. Há uma corresponsabilidade do governo por negligência, porque sabia dos atos, que os atos poderiam ser criminosos, como foram, e nada fez. Agora, daí, a minha linha para aqui, a linha que os bolsonaristas continuam, é a tese dos infiltrados, e mais do que isso, é a tese de que o governo deixou eles agirem para se aproveitar politicamente. Porque foi o grande beneficiado politicamente dos atos de 8 de janeiro. Mas eu não iria por aí, não. Eu paro na negligência / incompetência. Seria um risco imenso, né? Imagina. Sim. Eu também acho que vai um pouco além. Agora, Daniel, esse não saber todo do G. Dias me lembrou uma expressão hoje que eu conversava com um general sobre o que é o GSI, e um ex-ministro da Defesa, e ele me dizia assim: o GSI é um ser de véspera, ele usou entre aspas, antecipa-se a tudo e não pode ser surpreendido. Foi tudo que aconteceu, né? E aí te leva uma outra questão. O que vai acontecer com o GSI a partir de agora? Isso está bem definido, Raquel, e acho que tem ali um pouco de dúvida mesmo do governo do que fazer com o GSI e algumas pressões. Só para a gente relembrar, né? O GSI existe desde 1999, no governo Fernando Henrique, foi criado ali como uma herança da Casa Militar, e houve já uma extinção em 2015, naquele curto segundo mandato de Dilma Rousseff, ele foi extinto para ser recriado logo depois, em 2016, com Michel Temer, e houve uma repercussão bastante negativa entre os militares naquela ocasião. Então, tem toda uma ala ali dos militares que não simpatiza com o fim do GSI. Isso posto, sim, está em discussão, uma das possibilidades na mesa
é acabar com o GSI. O GSI já foi um pouco esvaziado neste início de governo Lula, a BIM passou para a Casa Civil, o GSI agora está sendo parcialmente desmilitarizado porque Ricardo Capelli, que é secretário executivo do ministro Flávio Dino, assume interinamente, e aí tem uma disputa ali de poderes. Vai ficar como o GSI? Vai acabar? Vai ser um apêndice ali da segurança presidencial, uma coisa menor e chefiada por civil? Tem uma movimentação entre militares, principalmente, para recolocar no GSI o general Marco Amaro, um general da reserva, que já foi GSI da própria Dilma no primeiro mandato e que voltaria para esse mesmo cargo. Mas disso depende a própria continuidade do Gabinete de Segurança Institucional. De qualquer forma, uma decisão só seria tomada na volta do presidente Lula dessa viagem a Portugal e à Espanha. Caio, suas apurações te mostram nesse sentido de uma possível descontinuidade do GSI, porque apesar do evidente apagão e do quanto ele não conseguiu cumprir o seu papel no dia 8 de janeiro, ele é um órgão de atribuições importantíssimas. Sim. Não, eu não apostaria no fim do GSI, talvez uma mudança de nome, talvez a perda de status ministerial. O ministro José Múcio falou isso, uma mudança de nome, né? Algo nessa tirar o linha. estigma. Porque, assim, a gente precisa ter em mente o seguinte, que quando a gente fala ter ou não ter o GSI, é ter ou não ter uma estrutura extremamente militar dentro do Palácio do Planalto, né? Para se compreender, é disso que se trata. E uma presença militar que cuida da segurança do presidente da República, além de outras funções ali, mas essa é a principal. Para militares, os próprios militares acreditam que eles são os únicos capazes de cuidar, de fazer, de ter essa expertise, que foram treinados para isso. Quando você conversa ali no tete-a-tete, eles não veem a Polícia Federal, embora respeite a Polícia Federal ou outros órgãos, com expertise suficiente para fazer esse tipo de serviço. Além disso, tem a questão política de eliminar simplesmente. Não queremos militares no Palácio do Planalto, não queremos militares cuidando da segurança presidencial. No momento em que há uma reaproximação e uma boa, podemos já dizer boa relação, embora ainda tenha uma outra coisa para se adaptar, mas a relação das Forças Armadas hoje com o presidente Lula é muito melhor do que a semana passada, do que há um mês, do que há 3 meses, nem se fala. Então tem esse custo político também, de você simplesmente eliminar essa estrutura militar ali de dentro do Planalto. O ministro Múcio, que ele é hábil nessa coisa política, ele fala, né? Vamos pegar a garantia da lei e da ordem, vamos mudar o nome, porque GLO já virou um nome maldito. Parece que ele quer fazer o mesmo com o GSI. Meninos, vamos entrar agora na parte política, nas implicações políticas. E aí estou falando de CPI. Já ficou inevitável, está todo mundo se armando, PL escolhendo seus membros, PT escolhendo seus membros, os partidos do Centrão. E aí, Daniel, quais vão ser as estrelas da tropa de choque da CPI, da oposição e do governo? Então, Raquel, os partidos já estão se movimentando bastante, escolhendo informalmente já seus representantes. E aí, PL e PT, que não fazem parte daqueles 2 blocos que a gente comentou tanto ali na Câmara, primeiro aquele bloco com MDB, PSD, Republicanos, e depois o bloco formado por Arthur Lira, PL e PT ficaram ali isolados, né? Mas tem bancadas importantes, o PL é a maior individualmente, o PT também tem uma bancada de 69 deputados, já estão escolhendo informalmente. PL está apostando ali sim na presença de Eduardo Bolsonaro, de André Fernandes, que foi o autor do requerimento, e a tradição na casa é de presidir, o autor do requerimento preside a CPI, mas aí tem um problema porque o André Fernandes é investigado pelo Supremo Tribunal Federal também no mesmo inquérito, né? Existe essa tendência de Magno Malta também pelo Senado participar da comissão e Eduardo Ramagem, que foi o GSI do governo Bolsonaro. E pelo PT, também ali uma das apostas é em André Janones, não exatamente do PT, ele é do Avante, de Minas Gerais, mas um aliado do presidente, teve um papel de destaque na campanha ali com as redes sociais, e é um deputado que sabe fazer bastante barulho. Então o governo aposta um pouco nesse tipo de deputado
e também em gente que consegue fazer ali a articulação política. Talvez não cause tanto barulho, mas que sabe fazer articulação. E aí a gente fala de quem? A gente fala de Renan Calheiros, do MDB, fala de Randolph Rodrigues, né, que é o pessoal ali que consegue atuar bem nesse ambiente de CPI. Janones é tiro, porrada e bomba, essa CPI, Caio. E tem uma questão que o Janones tem os excluídos, né, da montagem do governo, né? O Janones ele tinha uma pretensão no governo de ir para a SECOM, alguma coisa nessa linha. Seria um palco, seria interessante até para o governo ter alguém com esse perfil lá, né? Um sujeito de redes sociais, um sujeito vai para cima, né? Um clássico tropa de choque. É importante mesclar esses perfis, né? Você vê que do outro lado também, você está colocando o filho do Bolsonaro, né? Você está colocando o ex-segurança do Bolsonaro, que é o Ramagem, o ex-Abin, né? O Alexandre Ramagem, que era para ser o DG, o diretor-geral da Polícia Federal. Ex-Abin, exatamente. Né? Que só não virou, ex-Abin, claro. Só não virou chefe de polícia por causa da decisão do Alexandre. Então, assim, eles vão colocando ali e adaptando. É muita gente, né? Uma CPMI, ela é maior que uma CPI, pelo menos a do Senado, né? A da pandemia eram 12. Né? Uma CPI da Câmara ela é maior. Agora, uma CPMI são 32 integrantes. Então, dá para buscar ali todos esses perfis. Mas o que esses perfis estão indicando para vocês dois, para a gente fechar? Vai ser mais realmente gritaria ou vamos ter algum resultado concreto? Dani? Um misto das duas coisas, porque você tem esses dois perfis na CPI. Gente, como você descreveu, que é tiro, porrada e bomba, dos dois lados, mas gente que é muito habilidosa também na articulação, na aprovação de requerimento, no vazamento de informações ali que vão chegando, que vão sendo reunidas com quebra de sigilo, que sabem articular. Eu acho que é bem uma mistura das duas coisas e fiel da balança, no final das contas, esses dois blocos da Câmara que a gente mencionou. Não vai faltar emoção, hein, Caio, pra gente? Muita coisa para cobrir aí, né? 3, 4, 5 meses de CPI aí no mínimo.